Graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez na casa de Deus, o privilégio de partilhar os nossos irmãos em tempo especial numa data como hoje. Nós então queremos partilhar convosco um texto muito especial, um texto muito denso, um texto com muitos ensinamentos, um texto cuja meditação deve ser diária. Penso que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3, dos versículos 20 a 35. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 20 até o 35. A palavra do Senhor nos diz assim: então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, que diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. E é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: pode Satanás expelir Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar dos bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então ele saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para si, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisso, chegaram os romanos e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, ele lhes respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, o teu santo nome, neste momento, Pai, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de mais uma vez unidos podermos ouvir a tua palavra, podermos ter contato com a tua palavra, podermos ler a tua palavra, ter a liberdade que há para nós neste país. Nós louvamos o teu nome. Sabemos que, infelizmente, nem toda a gente tem a mesma sorte. E queremos reconhecer este privilégio que nos dá, mais uma vez, nesta noite. E clamar a Ti, ó Pai, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor fale agora com o Teu povo. Que o Senhor, Pai, mantenha-nos com os ouvidos bem abertos e com o coração disposto a receber aquilo que vem da Tua parte.
Que a tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito para o qual ela tem sido enviada. Possamos ouvir a tua voz. Que o Senhor possa nos ensinar. Que possamos praticar a palavra que nos é endereçada nesta manhã. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Inversão de valores. Inversão de valores é o tema que eu dou para essa meditação esta manhã. Um tema que, uma expressão, aliás, que por acaso é um pouco desgastado. Eu digo desgastado não por ser correto ou incorreto, mas quando nós pensamos em inversão de valores, naturalmente o tema pressupõe aquilo que nos leva a conclusões já que temos a respeito do passado, não é? As comparações do passado com o presente. Como eu digo, não acho que é um desgaste da expressão pelo seu erro, mas devido ao mau uso. Falamos tanto de inversão de valores hoje, não falamos? Porque no passado tudo era melhor. Parece que é um recorte místico no passado onde não havia nenhum erro, não é? E aí hoje nós olhamos para as coisas e dizemos assim, há uma inversão de valores e há. Aliás, existem várias inversões de valores, inclusive para nós cristãos, temos muito essa questão de pensar na inversão de valores, fazendo mesmo esse cotejo, fazendo essa comparação do que se faz hoje, do que se pensa hoje, do que se pratica hoje, e daquilo que foi feito há algum tempo, quando os valores eram distintos. Os valores cristãos eram diferentes, não que eles mudaram, mas a incorporação social fez algumas alterações nisso. Os valores educacionais eram diferentes, os valores da família e etc. Mas, eu digo que nós fazemos um recorte místico temporal, é porque muitas vezes também isso não é bem verdade assim, não é? Nós dizemos, parece, quando falamos da inversão de valores, é como se antes houvesse respeito sempre. Antes houvesse responsabilidade sempre. Zelo com o trabalho, com a obra do Senhor, com a educação, com a fé, etc. Sempre. E isso não é bem verdade. É claro que alguns valores de fato estão absolutamente invertidos, mas não que necessariamente tudo no passado era 100% bom. Não é porque há essa questão de nós sermos saudosos do tempo que foi bom para nós e observarmos isso na comparação com o presente e com o futuro por vir, como se tudo era melhor, 100% melhor. Não é bem verdade, mas sim, os valores de fato estão alterados. Há, de fato, uma inversão de valores. E no texto que nós lemos, também há uma inversão de valores. Não essa a comparação do passado com o presente, mas há uma evidente inversão de valores que nós podemos ver. Aliás, esse é um texto que é um texto sobremodo rico, é um texto que nos traz muitos ensinamentos e que fica até difícil de nós nos determos em algo específico ou algumas coisas em específico ou a tentar reduzir algumas questões, tantas coisas que no texto que nós podemos ver as pessoas que estão ali a rodear Jesus, podemos ver a família também de Jesus. Jesus então vai para uma casa onde ele ficava, na Cafarnaum, mas ele não vai só. Jesus então está com um povo acompanhado. São trazidos a Jesus, como nós vemos tanto no Evangelho de Marcos quanto nos outros textos, são trazidos a Jesus enfermos, endemoniados, à medida que essas pessoas, como nós bem sabemos, que já não tinham muitas expectativas, já não tinham muitas esperanças, eram pessoas escolhidas pela sociedade, na sua maior parte, e essas pessoas então elas são trazidas a Jesus por causa da sua fama. Jesus, afinal, está a ouvi-los. Jesus, afinal, está a dar a eles proximidade. Jesus está a curá-los, a trazer dignidade de vida para que eles tenham a Ele esperança novamente, uma esperança que tinha ficado perdida.
Então, essas pessoas desejosas de ouvir os ensinamentos de Jesus e pragmaticamente de serem curados, de serem reinseridos, de voltarem a ter valor social, essas pessoas, então, elas acorrem pedindo socorro a Jesus e elas o seguem. E muitas vezes também, além dessas pessoas marginalizadas socialmente, estão outras também marginalizadas socialmente, não necessariamente por cunho ou efeitos de doença ou efeitos financeiros. Os publicanos, por exemplo. Nós sabemos que nos textos nós temos uma quantidade imensa de atributos, de adjetivos ruins dados aos publicanos. E esses também pedem socorro de Jesus, os publicanos e os pecadores. Estão a seguir pessoas que viveram as suas curas, que ouviram as suas palavras, que responderam ao seu chamado, que começam a perceber que em Jesus cristalizam-se algumas ou muitas esperanças daquilo que percebia-se ou que esperava-se de um Messias. Porque uns esperavam um tipo de Messias, outros esperavam outro tipo de Messias. Um Messias que fosse atingível, um Messias que dialogasse com a minha verdade, com a minha realidade, que era para poucos. E eles começam a perceber isso na pessoa de Jesus e seguem-no. E eles, além de seguir, eles passam a persegui-lo mesmo. E muitos textos nos dizem que eles perseguem a Jesus de tal modo que Jesus não tem nem espaço. Jesus se retira, às vezes, para conseguir cumprir o seu ministério de ensinar, de abençoar, de curar, às vezes de longe, porque ele está mesmo a ser espremido. Não é o caso desse texto. Aqui, esses, abre aspas, perseguidores, no bom sentido, esses que seguem, mas de tamanha esperança que ele nos dá, tamanha expectativa boa que ele nos dá, eles pedem socorro para aquela ânsia, mas eles não dão tempo nem para que eles pudessem comer. Mas aqui não estão a apertá-lo. Aparentemente, há espaço na casa. E a família de Jesus, por outro lado, que já desde o começo do texto que nós lemos, desde o início, elas olham para Jesus como alguém que está louco, como alguém que está fora de si. Eles querem até prendê-lo. Talvez eles tivessem até boas intenções, quisessem preservá-lo, mas eles estão a perceber que Jesus está fora de si, portanto, a reputação familiar está em jogo. Versículo 20. Então ele foi para casa, não obstante a multidão, fluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, está fora de si. Então ele está na casa, junto de outras pessoas, a sua família está fora. A sua família, que como nós vemos em João, capítulo 7, versículo 5, eles não acreditavam nele. Achavam que ele estava louco, estava fora de si, queriam prendê-lo. Eles veem como um irmão apenas, como um irmão, como um filho, apenas pela sua ligação sanguínea. Eles estão cegos com relação à mensagem de esperança, a mensagem radical que Jesus traz. A atuação dele junto às pessoas faz com que eles concluam que a sua sanidade mental está abalada. Então eles mandam chamá-lo fora, porque eles têm aquela reputação familiar, procuram prendê-lo. Há também nesse texto a figura dos escribas, aqueles que descem de Jerusalém, obviamente não para aprender com Jesus, não para buscar esperança em Jesus, mas para afirmar que ele está possuído por Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder maior dos demônios. Aqueles, evidencia-se que Jesus e aqueles que se declaram não são, de certa maneira, ou de boa, conhecedores da lei e de Deus, tomam caminhos diametralmente opostos. E a exemplo da família de Jesus Cristo, aqueles escribas que descem de Jerusalém também não conseguem compreender a mensagem de Cristo. Os seus ensinamentos que são radicalmente novos e que derrubam as velhas estruturas
sobre as quais a religião e o seu poder se fundamentam, estão na fala de Jesus. E o reino de Deus, nos ensinamentos de Cristo, subverte essa ordem vigente que garantia a esses religiosos poder sobre as pessoas. É natural e é lógico que eles queriam afastá-lo dos seus amigos. Isso mexia no poderio deles. Então Jesus responde a essas acusações por meio de parábolas. Afinal, Satanás pode brigar, expulsar o próprio Satanás. Numa proposta evidente, se pretendes acabar com o inimigo, basta que provoque no seio dele ou nele divisões. Porque aí o inimigo enfraquece e fica vulnerável para ser vencido. E ainda diz que não reconheceram o Messias, não reconheceram como Messias, mas reconheceram como alguém que está fora de si e ainda possuído por demônios, blasfemado pelo Espírito Santo. E aí, diante de Jesus, da família, daquelas pessoas que o seguiam, dos escribas, Jesus então responde ao ouvir a respeito da sua família, chamá-lo para que ele fosse ter com ele do lado de fora. Eles então mandam chamá-lo. E o fato de eles estarem do lado de fora já aclara, evidencia, além de todas as outras questões, de que eles não são os seus seguidores, eles não querem ser os seus seguidores. E a despeito, como eu falei aos irmãos, a despeito de ele estar espremido, como em outros textos que nós vemos, neste não. Há espaço, aparentemente há espaço na casa. A sua família não quer. A família de Jesus quer ficar do lado de fora. Afinal, ela acha que ele é louco. Ela tem certeza que ele tem alguma insanidade. E eles pretendem calá-lo. Eles querem tirá-lo de lá. Eles não querem que ele dê continuidade daquilo. Afinal, aquilo que ele está dizendo pode manchar a reputação da família. Eles consideram, afinal, ele como um louco. Eles não querem, portanto, participar dessa loucura. Eles chamam para lá do lado de fora. As pessoas que são natural, são próximas de Jesus pela sua ligação sanguínea, tornam-se distantes. Elas se distanciam. Mantêm uma distância de Jesus na medida em que ele está convivendo com pessoas que estão lá. Os próximos dele, naturalmente próximos, não querem essa distância, não querem essa proximidade. Essa proximidade é para os que vêm de longe. No Evangelho de Marcos, há uma descrição belíssima, quando diz que, de uma forma requintada, que Jesus, então, naquela casa, ele detém um olhar fixamente para as pessoas que ali estão. É muito precioso isso. Ele fica-os nos seus olhos, quando eles perguntam, quando eles dizem: tua família está chamada. Ele olha na cara das pessoas e pergunta: quem é minha família? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs e a minha mãe? E ele mesmo aponta para quem é a sua família ao olhar aqueles que estão ao redor deles. Aqueles que, como nós vemos no texto de Hebreus, não se envergonhem de chamá-los de irmãos. Famintos, sedentos, forasteiros, nus, presos, os pequeninos irmãos de Mateus 25. Eles suplantam os laços de sangue, suplantam os laços de religião, suplantam os laços de etnia. São aqueles que são escolhidos por Ele, por ter o empenho do coração a fazer a vontade de Deus. Não importa quem eles sejam,
critério único e exclusivo não é de sabedoria, não é ser consanguíneo, não é ser da mesma religião, não é ser do mesmo espaço físico, não é concordar com todas as ideias, não é ter características ilibadas. Aliás, era bastante controverso isso. O critério é um. E Jesus introduz esse critério adicional. E não se trata de brigar ou repudiar a família, abandonar os irmãos, muito ao contrário, até porque a figura utilizada por Jesus é a figura da família. Mas o que importa não são essas questões. O que importa são aqueles que querem, desejam, estão ali desejosos de fazer a vontade de Deus. Como eu falei aos irmãos, é difícil olhar para esse texto e pensar em uma ou duas coisas. É um texto muito que nos mostra tanto. E nos ensina, por exemplo, que por vezes nós sofremos oposição de quem nós menos esperamos, de alguém que supostamente deveria nos apoiar, mas não acreditar que nós somos loucos. Por mais que não queiram o nosso mal necessariamente, e talvez queiram até nos preservar, mas agem contra nós. Nos ensina também que por vezes podemos ser alvo de perseguição, como aqueles que desceram de Jerusalém apenas para buscar algo contra Jesus. Nos ensina também que nós podemos ser esses perseguidores, os que descem de Jerusalém, os acusadores, pois muitas vezes nos incomoda muito quando alguém está fazendo algo bom. Que maldade dos seres humanos. Muitas vezes nos incomoda muito quando alguém está fazendo algo bom e passamos a agir contra essa pessoa porque ela está fazendo algo bom. Pode ser por pura vaidade, por ciúme, ou por não compreendermos a mensagem, tal qual os seus familiares não compreendiam de Jesus. E corremos o risco de atribuir aqui na analogia as obras do Espírito Santo a Satanás. Nos ensina muitas coisas. Mas dentro dessas coisas todas que nos ensinam, ele e outras que existem nesse texto, algo que para mim tem uma beleza distinta e cativante, que está relacionado ao papel determinante da família. Não por direito, mas por reconhecer que Ele é o Salvador e busca constantemente fazer a vontade de Deus. E hoje, nós ao pensarmos em tudo isso, diante de situações de doença, pobreza, miséria, solidão, nesse cenário que também está ali criado ao redor de Jesus, mas olhando de forma paralela para lá e para cá, no mundo marcado pelo abandono do preconceito, encontramos as pessoas que Jesus está à procura. Pessoas que nele se identificam. Pessoas que, por norma, ficariam fora da casa, à margem da sociedade, da comunidade, especialmente da religiosa. São exatamente essas que ganham espaço ao lado de Jesus. Aquelas que ganham dele como, por exemplo, ficar nos olhos. Que ganham status de serem considerados como família de Jesus. Essas que entram na casa com ele, invertem-se os valores. Percebam quando eu digo que aqui a inversão de valores não está para a condição do que era bom no passado, do que é pior hoje. Há uma inversão do papel de quem está perto passa a ficar longe. Quem é de longe passa a ter direito, por meio de Jesus Cristo, para estar perto. Nós nos tratamos como irmãos e irmãs, pois temos a Deus como Pai. Aquele no Evangelho de Marcos mesmo que diz: Tu és o teu filho amado, convida-nos a sermos membros da sua família.
deseja ser nosso irmão, revela essa ligação com Deus, o Pai, nosso Pai, e torna-se, como diz Paulo, primogênito entre muitos irmãos. Buscamos fazer, portanto, ou devemos buscar fazer a vontade de Deus. Somos, então, família de Jesus. Estamos ao lado de dentro. E fazer a vontade de Deus nesse processo que, em analogia à atitude do povo que seguia Jesus, requer uma abertura a Jesus, desejo de ouvir, disposição em imitá-lo, em segui-lo. Mas ser família de Jesus não emana da nossa vontade. Como eu já repeti algumas vezes, ele fica bem aos olhos e declara, ele declara, nós somos a sua família. Já que estamos desejosos de fazer a vontade de Deus. A igreja, os irmãos, que não estiverem a caminho do reino, e a buscar ouvi-lo, a buscar os seus ensinamentos, a buscar a proximidade com Deus, não é família. Está do lado de fora. Nessa inversão evidente de valores, aqueles que compreendem ter o direito de família, perdem. Os que não têm direito de família, ganham. Os que têm por direito de ser considerados da família de Jesus estão do lado de fora. Os que não têm por direito estão do lado de dentro. Os que não creem nele, mesmo sendo sua família por direito, estão do lado de fora. E os que nem creem, mesmo não sendo sua família por direito, tornam-se sua família. Jesus não está contra a figura familiar. Jesus só está a dizer que isso pouco importa. O direito é dado por ele, pela escolha dele para conosco. Quando há no nosso coração um desejo de fazer a vontade de Deus. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã. Quem procurava Jesus a rigor eram os esquecidos, os marginais, aqueles que estavam fora dos altos padrões morais, os publicanos, os pecadores. Afinal, Jesus era considerado como um deles, muitas vezes. Quem procura fazer a vontade de Deus é meu irmão, é bem-vindo, mesmo que seja publicano ou pecador. São os que se vigiarem com intenções de segui-lo, porque se fosse por competência, a maior parte deles, se não todos, assim como nós, seríamos refugiados. O nosso desafio, portanto, nessa família que nós, da qual nós fazemos parte, nós que estamos do lado dentro da casa, é compreender, Deus, que igreja, corpo de Cristo, eu vou usar aqui outra palavra desgastada, peço desculpas, é, por excelência, uma comunidade de inclusão. Porque se nós não formos uma comunidade de inclusão, nós não estamos aptos a chamar o nosso irmão de irmão. O nosso Jesus Cristo, do primogênito entre todos os irmãos. Ali, no espaço, naquela casa com Jesus, estavam publicanos, pecadores, pessoas que eram consideradas moralmente excluídas. Que a religião colocava eles para fora. Que estavam ali a seguir um louco, que até a família dele achava que ele era louco e procurava prendê-lo. Mas são considerados ali por Jesus como sua família. Não importa quem eles são. Vejam, estão fora do padrão. Eles estão fora do padrão. E eles são considerados como seus irmãos. Nosso desafio nessa família é compreender que todos somos verdadeiramente irmãos uns dos outros, porque assim Jesus nos considera. Parece tão óbvio isso, mas na sua prática está tão distanciado, muitas vezes, do nosso conviver cristão.
Nosso desafio à igreja é aprender a partir do pão, sem restrição. Não é para alguns. É aprender a praticar perdão, sem restrição. Não é apenas para com alguns. Talvez aqueles que nós mais gostamos, que têm mais qualidades parecidas com as nossas. Nosso desafio: apoiar quem está sofrendo, saciar a fome daquele que está faminto, valorizar os dons de todos aqueles que estão ao nosso redor, sem restrições. Minimizar a dor e as dificuldades de cada um. Inclusive, irmãos, por favor, eu estou na última frase para concluir. Minimizar as dores e as dificuldades de cada um. Inclusive, se eles forem publicanos e pecadores. Porque eles são os nossos irmãos, não porque nós os escolhemos, mas é porque Jesus os escolhe como família. Porque todos estamos desejosos de fazer a vontade de Deus. Eu, eles e vocês. Mas eles nem sempre fazem a vontade de Deus. Mas há a intenção de fazermos a vontade de Deus. E nós temos a máxima de avaliar os outros pelas atitudes. Nós buscamos sempre ser avaliados pelas nossas intenções. A intenção de todos nós, estou certo disso, é fazer a vontade de Deus. Mas nós falharemos. Eu falharei. Tu falharás. E não é por isso que eu não sou teu irmão. E não, nós não somos irmãos de um Cristo que é o nosso irmão primogênito. Aqui, em toda a igreja, a publicanos e a pecadores. Estes Jesus escolhemos na margem. Eles que não são os melhores, não pelos méritos. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Que o Senhor nos ensine isso e nos ajude a seguir esse caminho. E nos abençoe.